Vou fazer uma introdução incrível para uma aula de matemática, falando da importância da matemática. Quem começou a contar os números naturais de 0 a 9? A matemática é uma ciência que estuda as relações entre quantidades, formas, espaços e lógica. Ela nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor, resolver problemas, criar coisas novas e até mesmo se divertir. A matemática é uma linguagem universal que pode ser usada para comunicar ideias, informações entre pessoas de diferentes culturas e época. A origem da matemática está ligada à necessidade de contar objetos, animais, pessoas ou eventos. Os primeiros registros de contagem datam de cerca de 35 mil anos atrás, quando os humanos usavam ossos, pedras, conchas ou marcas em paredes para representar números. Os sistemas de numeração foram se desenvolvendo ao longo da história, com diferentes povos criando seus próprios símbolos e regras para representar e operar com os números. Os números naturais são os números inteiros positivos que usamos para contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles são chamados de naturais porque surgiram naturalmente da observação da natureza. Por exemplo, podemos contar os dedos das mãos ou as estrelas do céu usando os números naturais. Os números naturais foram inventados por diferentes civilizações antigas, como os egípcios, os babilônios, os chineses, os indianos e os gregos. Cada uma dessas culturas tinha seu próprio sistema de numeração, que usava diferentes símbolos e bases para representar os números. O sistema de numeração que usamos hoje é chamado de sistema decimal posicional indo-arábico. Ele foi desenvolvido pelos matemáticos indianos entre os séculos 6 e 7 depois de Cristo, baseado no sistema anterior chamado Brahmin. Esse sistema foi levado pelos árabes para o Ocidente no século 9 depois de Cristo, onde foi adaptado e difundido pelos europeus. Esse sistema usa 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, para representar qualquer número natural, minha gente amiga. Ele também usa o princípio da posição, que significa que o valor de um dígito depende da sua posição no número. Por exemplo, o número 123 tem 3 dígitos. O dígito 1 vale 100, o dígito 2 vale 20 e o dígito 3 vale 3. Espero que você tenha gostado dessa introdução à matemática e aos números naturais. A matemática é uma ciência fascinante e útil que nos permite explorar o universo de formas incríveis. A matemática é uma ciência que estuda as relações entre números, formas e espaços, e também as operações. Ela nos ajuda a entender o mundo que nos cerca, a resolver problemas diversos e a criar coisas novas e belas. A matemática tem origem na necessidade de contar os objetos, os animais e as pessoas, os eventos que acontecem no lugar. Os primeiros registros de contagem são de 35 mil anos atrás, quando os humanos usavam ossos, pedras, conchas ou marcas na parede para representar os números que havia. Não é demais? Os sistemas de numeração foram evoluídos por diferentes povos e culturas. Cada um criou seus próprios símbolos e regras para representar e operar com as figuras. Os números naturais são os mais simples. São os inteiros positivos que usamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São exemplos que surgiram naturalmente da observação da natureza. Vamos lá! Os números naturais foram inventados por várias civilizações antigas, como os egípcios, os babilônios, os chineses, os indianos e os gregos. Cada uma com seu sistema de numeração diferente e muito rica. O sistema que usamos hoje em dia é o decimal posicional indo-arábico. Ele foi desenvolvido pelos indianos e levado pelos árabes para o Ocidente, de fato. Ele usa 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para representar qualquer número natural.
Ele também usa o princípio da posição. Significa que o valor de um dígito depende do seu lugar no numeral. Esse sistema é muito eficiente e prático para representar e operar com números grandes ou pequenos. Ele é uma linguagem universal que pode ser usada para comunicar ideias e informações entre diferentes povos e tempos. Esse foi o meu cordel sobre a matemática e a sua importância para a humanidade. Espero que você tenha gostado e aprendido. E se quiser saber mais, é só me perguntar com vontade. Grande matemático Turing, em cordel. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1912. Seu nome era Alan Matanzo Turing. Desde cedo mostrou que era o gênio da matemática. Ele estudou em Cambridge e Princeton e se dedicou à lógica e à computação. Ele criou a máquina de Turing, que é um modelo de computação. Ele também formulou o teste de Turing, que é um critério para a inteligência artificial, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele trabalhou na criptoanálise. Ele ajudou a decifrar código nazista, que usava a máquina Enigma para se comunicar. Ele desenvolveu uma bomba eletromecânica, que podia encontrar as configurações da Enigma e as quebrar. Ele foi um herói que salvou muitas vidas, mas também foi um mártir que sofreu perseguição. Por ser homossexual, ele foi condenado a tomar hormônios que causaram sua depressão. Ele morreu em 1954, aos 41 anos de idade. Provavelmente por suicídio, por ingestão de cianeto. Ele foi reconhecido como um dos pais da computação e recebeu muitas homenagens e honrarias. Ele foi perdoado pela Rainha Elizabeth II em 2013 e teve sua vida retratada em filmes e biografias. Esse foi o meu cordel sobre o matemático Turing e a sua importância para a ciência e a história. Espero que você tenha gostado e aprendido. E se quiser saber mais, é só me perguntar que eu digo. Se você gosta de aprender e quer se divertir também, eu tenho uma boa dica que vai te fazer muito bem. Vem assistir este curso de matemática online, que vai te ensinar muita coisa de um jeito fácil e fino. Você vai aprender sobre números, formas, espaços e lógica, e também sobre as operações, que são as bases da matemática. Você vai ver como a matemática é uma ciência fascinante, que nos ajuda a entender o mundo e a criar coisas brilhantes. Você vai ver como a matemática tem uma história milenar que envolve diferentes povos e culturas que contribuíram para ela se formar. Você vai ver como a matemática é uma linguagem universal que pode ser usada para comunicar ideias e informações entre pessoas de qualquer lugar. Você vai ver como a matemática é uma fonte de beleza e arte que inspira poetas, músicos, pintores e até mesmo o meu cordel, que é a parte. Então não perca tempo e venha logo, se inscreve aí nesse curso de matemática online que vai te fazer aprender e se divertir. Tchau! Dai Top News! Educação no Brasil!